Feliz noite a todo mundo! Vamos iniciar mais uma noite de Move Live. E hoje nós vamos ter uma Move Live muito especial, que é um quadro que a gente criou para essa frente de trabalho do Move, que é chamado de Move Chat. E eu já vou explicar mais ou menos como vai funcionar, esperando a galera aparecer, porque hoje, meus amigos, a gente vai precisar da ajuda de vocês. Nós vamos interagir muito, muito, muito. Realmente vai ser um chat entre a gente, então seria muito legal se vocês já puderem estar disponíveis, porque a gente vai conversar bastante. Boa noite, Andréia, boa noite, Rafa, que tá chegando. Vou esperando o pessoal chegar, enquanto eu vou tomar uma aguinha, que a gente vai explicar esse quadro super especial deste programa que é o Move Live. Vai pegando a sua aguinha, seu chá, seu café e vamos conversar um pouquinho. Tô até com a minha camiseta porque hoje é temático. Hoje a gente vai falar de transição alimentar, a gente vai falar de dificuldades na transição, a gente quer ouvir o relato de vocês. Boa noite! Murilão também chegou já. Muito bom, a turma toda chegando. E ó, pra você que não adquiriu essas camisetas lindas, tá esperando o que, meu filho? A gente já lançou a segunda edição e ela é limitada. A gente compra uma remessa de camisetas e aí que a gente faz a divulgação pra vocês. Então é limitada, limitada, enquanto durarem os estoques. Então a Black Friday tá aí, felizmente a gente manteve o preço, mas eu acho que seria interessante dar de presente, ficar uma pessoa especial. Pode mandar pergunta, Murilo, por favor. Eu vou explicar então para quem tá chegando. Nós vamos fazer uma dinâmica diferente hoje. A gente criou esse quadro, eu e a Ju é a participante de convidada de hoje, que é o Move Chat. E a gente vai conversar bastante. E podem mandar dúvidas, podem contar relatos de como foi para vocês a transição alimentar. E tem uma caixinha ali embaixo, né, um pontinho de interrogação que aparece para mim, eu consigo mostrar para vocês o que as pessoas estão falando. Mas para quem é metido e gosta de atenção, a gente também vai fazer algumas trocas. Enquanto a Ju estiver aqui, aí quem quiser pode participar, a Ju sai e a pessoa entra para conversar comigo. Então a gente vai fazer igual o programa de auditório, eu tô me sentindo igual o Faustão. A Ju tá me mandando uma mensagenzinha aqui, peraí. Fala que eu tô ouvindo, menina. Que esperta. Aí, ó, agora sim ela chegou. Esqueceu de mim, minha filha? Tô com a minha colinha aqui. Ela tá chegando, gente, só a Maju. Ela é membro Move. Aí, ó, chegou! Tava aqui batendo papinho, minha amiga, enquanto você não chegava. Então, mas sabe o que aconteceu? Ele não estava me acusando a live do Move. Eu tive que dar um refresh. Eu dei um refresh no Instagram, aí que apareceu a live. Eu Ah, falei, mas tem que ficar atualizando. Você ficou esperando aparecer? não, Por mas eu que, acabei Juliana? de reabrir o Instagram. Eu acabei de reabrir, aí ele não estava mostrando. Aí quando eu atualizei, aí que ele pegou e veio. E aí, Tá ótimo. Então, assim, ó, vou avisar o pessoal de novo, que tem mais gente que tá chegando, agora com você também. Pessoal, nós criamos um quadro dentro desse programa que se chama Move Live, apresentado por mim e pelo Rafa. E a gente criou esse Move Chat, que basicamente vai ser um bate-papo, a gente vai interagir bastante, a gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer que vocês falem, a gente aqui tá só intermediando o diálogo. Então, tem duas maneiras da gente interagir. Vai ser ou por caixinha, igual o Rafa já mandou, eu já vou mandar para vocês, que tem um inbox ali, daí você consegue mandar uma pergunta, você pode contar um relato, como que foi a sua experiência, como que foi a sua transição. E para quem gosta de aparecer, gosta de colocar o melão em cima da cabeça, igual eu, pode também estar no lugar da Ju. Então, a Ju vai ceder o lugar dela, ela sai da live, ela continua como telespectadora, mas a pessoa entra, ela pode mandar, igual. Já mandaram solicitação aqui, o negócio tá louco. Já mandaram solicitação, só que eu não posso aceitar, entendeu? Porque não dá três pessoas ao mesmo tempo. Então, eu não sei nem quem que mandou. Então, assim, a pessoa se quiser se pronunciar, olha, sou eu, tal, só pra saber. E aí a gente faz a troca, tá bom?
Mas antes de eu ficar nessa euforia que eu já tô, vamos fazer uma live? Uma live não, perdão, uma prece. A live a gente já tá. Juliana, você é conhecida pelas suas preces magnâmicas, maravilhosas, esplendorosas. Então, se você quiser dar esta honra de fazer a prece, seria perfeita, amiga. A gente ora do jeito que a gente consegue. Vamos lá. Ah, você tem o dom. Você tem o dom. Vamos lá. Tenho certeza que qualquer um que está aqui participando faria muito bem também. E quem sabe numa próxima? Vamos fazer assim. Vamos lá. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Fazendo a nossa prece hoje de abertura de mais uma live aqui no nosso MOVE. Dessa vez com uma possibilidade diferente de interação. E a gente vai, com muita gratidão nesse momento, elevando os nossos pensamentos junto a toda a equipe espiritual que trabalha junto com o MOVE, os nossos mentores individuais que têm nos guiado nas nossas escolhas, nas nossas transformações, nas nossas transições, pedindo a eles que nos acompanhem e que nos deixem assim bem unidos, com os corações vibrando em uníssono, para que tudo que for feito aqui hoje durante essa live possa ser resultado desses corações multiplicando energias, expandindo por todo o nosso planeta. Para que as transformações que nós tanto ansiamos cheguem mais rápido e nos conduzam a todos assim, para essa terra de regeneração que a gente tanto anseia. Pedindo ao nosso querido Pai Francisco, a toda a equipe espiritual e a Jesus, nosso Mestre, licença para darmos por iniciada a nossa conversa dessa noite. Graças a Deus. Tô muito empolgada, eu tô muito feliz. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, prece da Ju é demais. Rafa já tá falando aqui, ó. Pessoal, então, vamos começar a interagir. Por favor, se você é um pouco mais tímido, manda pra gente seu relato, sua pergunta nesse inbox que tem ali. E se você quiser aparecer, você escreve primeiro pra mim, ótimo, eu posso participar? E aí eu falo assim, beleza, a Ju sai, você entra e a gente conversa, beleza? A ideia é que a gente faz depoimentos e que a gente caminha aí juntos, né? Construindo essa MovChat nessa forma bem, não vou dizer improvisada, porque a gente tem um tema, né? A gente tem um tema. Hoje, por exemplo, as delícias e os desafios da gente fazer essa transição, e com certeza todo mundo deve ter passado por alguma que talvez gostaria de trazer, justamente para ajudar quem está com dificuldade ou quem está precisando de uma forcinha. Então vale a pena, né? A gente está conversando. Verdade. Ó, o Murilo e o Rafa já mandaram pergunta. Eu vou colocar aqui do Murilo. Muito julgado. Vamos lá. Quem nós seríamos sem esse grupo de apoio, não é mesmo? Esses bastidores. Como vocês lidam ao visitar parentes que oferecem bolos, pães feitos com itens de origem animal? Começa aí, Gil. Então, eu atualmente a minha família sabe, né? Como é que eu tô, que eu sou vegana e tal, mas assim, isso não impede que a galera passe com os pratos assim de asinha de frango, de coração, de picanha e provocativamente olhem para mim e digam: para você tem pão de alho. E o pão de alho que vai queijo, né? Que vai creme de leite, negócio assim. Sempre alguma salada de berinjela ou alguma coisa assim. Geralmente a gente acaba tendo que levar mesmo alguma coisa, né? Não tem como. E não que o pessoal seja muito assim de experimentar coisa vegana, não, porque eles assumiram realmente esse lado de carne na vida deles, né? Então a gente olha e tudo bem, vai, vamos lá. Então a gente leva alguma coisa, a gente participa, tal, fica ali no canto da mesa e a gente vai se servindo por ali e o pessoal caminha. Mas eu assim, tem parentes meus que eu já fui visitar e que não sabiam, e aí foi bem complicado, porque eu não conhecia as pessoas. Eu fui conhecer. Então, é bem mais difícil. E quando isso aconteceu, eu ainda era ovo-lacto vegetariana, né? Então, deu para contornar.
Mas eu acho que a gente, quando está no momento já em que você veganiza e você tem que enfrentar a questão da família, acaba sendo assim, tem que lidar muito com muita calma, né? Muita É. calma, e sempre tem alguém que vai pegar e falar assim, ah, mas você não gosta disso, você não gosta daquilo, como você não gosta, como você não come? Enfim, e aí tem que ter aquela Uhum. paciência, aquele carinho, É, até porque isso. a gente sabe, né? Exatamente, Gil, você tocou num ponto muito importante, que tem tudo a ver com o que o MOV fala, né? De Uhum. comunicação não violenta, de a gente exercitar a paciência. Porque várias vezes, assim, principalmente quando eu tava no começo, eu já queria militar, eu já queria, olha, porque você sabe o que acontece com o bezerrinho, sabe o que acontece, sabe? E aí a pessoa não tá preparada É a para pior, receber aquela informação. é a pior Oi? coisa. É a É pior a pior coisa. coisa. Porque Não daí ela adianta olha para a gente você falar e fala assim: número, tá nada. se sentindo melhor que eu, entendeu? Tá se sentindo, ou, ai, é um ET, ai, como assim, sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que mais distancia do que aproxima para a causa. E se a gente Sim. está fazendo isso pelos animais, né? Então, Uhum. que a gente possa ser esse canal para a empatia chegar até eles e não afastar, né? Não o contrário. E tá Exato. chegando interação, tô ficando muito feliz. Ah, que bom. É... Peraí, que já tem uma. A do Rafa combina, mas deixa eu só falar. É a minha parte. Deixa eu tentar lembrar, porque, menina, é tanto tempo. O Rafa até, inclusive, falou um negócio aqui que eu achei chocante. Peraí. Minha mãe, até Nossa, hoje, esconde carne na comida e tenta me enganar quando eu vou lá na casa dela. A primeira vez que eu li, eu entendi geladeira, tipo, esconde carne na geladeira, mas é na comida. não. Aí, Gente, nossa. nesse caso, Rafa, você tem que colocar a mediunidade em curso, né? Porque não é só, tem que, assim, acompanhado dos bons espíritos, né? Porque quando os familiares fazem esse tipo de atitude, é complicado, né? E, assim, não é que a gente vai sair brigando com as pessoas, mas é entender que, né, a pessoa não conseguiu ainda assimilar essa mudança na nossa vida. E porque é uma questão cultural, é uma questão de hábito, de É, costume, está é. envolvido na vivência familiar, é algo que você traz de muito tempo, e está ligado também aos Uhum, antepassados, né, que sempre uhum, foi daquela forma. Então a gente tem que ter uhum. esse cuidado, e como eu estava falando, tem que levar o mentor junto para dizer, cuidado com esse feijão, toma conta com aquela torta, e por aí vai, né? Porque vai fazer Cuidado com o pãozinho. Esse pãozinho tem leite, cuidado. Acho que sempre é num tom convidativo e sempre perguntando: você colocou, fulano, tem leite, tem ovo, tal, sempre com esse carinho, né? Acho que sempre pensando nesse sentido. Para mim, como faz quase 6 anos que eu tô dentro desse universo, para minha família já tá mais acostumada. Mas eu sinto assim que quando eu tô entre amigos, ou como você falou, pessoas que a gente não conhece, nossa, eu tive, assim, problemas mesmo de da pessoa colocar e eu não saber, aí eu comer e, tipo, sair discretamente pro banheiro para cuspir, porque eu simplesmente não conseguia engolir, aquelas coisas. Então, assim, faz parte, a gente tem que ajudar as pessoas no sentido, assim, de compreender que é diferente. A gente faz parte de uma diversidade. Tem homem, tem mulher, tem preto, tem branco, tem gay, tem hétero, tem bi. A gente é veg e tem gente que come carne. Então, assim, é só mais uma diferença para as pessoas lidarem nesse mundo tão caótico, né? E o pessoal tá mandando mais coisas. Deixa eu ver. Carol, para mim a transição tem sido muito tranquila. Tento praticar o mesmo com os que me cercam e não entendem ou não aceitam. Perfeito, Carol. É isso mesmo, né? Acho que a tranquilidade é a chave. E para a gente chegar na tranquilidade, né, Gil? É uma coisa, porque a gente fica naquela euforia de eu preciso converter pessoas porque os animais estão morrendo, isso é uma causa urgente, como que as pessoas não sabem disso? Isso é natural, mas não tem como alcançar as pessoas dessa forma, com, é. com rapidez, sem essa tranquilidade, né? Eu acho que a A questão neta é, veganas. Oi? Desculpa, não, pode falar, pode falar. tô lendo também os comentários aqui, tô tentando. Tá. Ah, peraí, a Vegana Santos, acho que assim que fala, né? A minha mãe já fez isso uma vez, bem no começo, e eu senti o cheiro, passei mal e ela não fez mais. Olha só. Pois é, isso aí é mediunidade, viu?
Minha filha tem Humberto de Campos. Tem hora que precisa, né? A pessoa consegue, mas nunca fizeram isso comigo. Mas assim, a gente consegue sentir o cheiro e tudo mais. Mas eu brinco, porque tem hora que a pessoa faz assim, esconde mesmo, de tal forma, né? Que pra, sabe, deixar passar. Às vezes, não tem nada aí, mas tem ovo na massa da torta, né? Tem leite, tem alguma coisa. Então, assim. Às vezes não é por mal, né? Às vezes a pessoa esquece que botou ovo. Tipo, é tão rotineiro que. Ai, nossa, esqueci. Ai, não, é trigo, água. Mas não tem carne. Não tem carne. Então. Entende? Mas, mas o ovo. Verdade. Mas eu acho que isso é uma coisa tranquila. Mas eu acho que tem que ser primeiro, acho que uma das primeiras coisas, tem que ser tranquilo pra gente. Tem que ser algo para nós mais natural. Eu acho que é aí que mora a grande dificuldade, porque a gente às vezes não mora numa cidade com grande acessibilidade para os alimentos. A gente tem que lidar com alguns ingredientes que nós não estamos habituados. Então, alguns sabores que a gente até tem uma certa afeição, digamos assim, a torta da minha avó, né? Aquela receita familiar do Natal, algumas coisas assim que estão com todo um conjunto de memórias afetivas aí, a gente tem uma dificuldade para fazer substituições que tragam as mesmas sensações, né? O mesmo, que nos afetem as papilas gustativas do mesmo modo. Né? Então, assim, não se trata da gente ficar, ai, puxa vida, não sinto mais aquele sabor. Mas se trata de ampliar, né? Ampliar as possibilidades. Então, justamente isso. A gente consegue substituir algumas coisas, né? Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em substituir ovos. Tem gente que faz aquele gelzinho de chia, de linhaça, usa banana amassada, tem também quem use purê de maçã, mas também existe possibilidade de substituir para bolos, pães, usar batata doce, né? Purê de batata doce. Então a gente começa a descobrir uma outra forma de lidar com a alimentação. E para a gente fazer isso é um exercício. E nem todo mundo tem, às vezes, tempo, né? Nem todo mundo tem tudo à disposição ali. Depende muito do dia a dia das pessoas. Quer dizer, eu moro em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem lá uma zona cerealista, né, em que a gente vai e consegue comprar alimentos num custo muito mais baixo, né? Porque você compra a granel, não necessariamente orgânico, por exemplo. Né? Gostaria muito que fosse orgânico, mas nem tudo é disponível ainda no Brasil de forma orgânica, né? A gente tem muitos cereais, muitos grãos que não são, né? E para quem tem problema com glúten ainda, é uma outra camada de problemas, né? Porque você não consegue nem comprar num lugar assim sem ter uma contaminação cruzada. Então, começa a ter essas dificuldades que se a gente não for assim, sabe, eu dei o primeiro passo e aí eu começo a encontrar essas primeiras paredes e eu tenho que atravessar, eu tenho que pular, né? Eu tenho que ir para frente. Então, quando a gente dá de cara com isso, a melhor coisa é continuar, né? Tem muita coisa disponível. O Move, a gente tem um trabalho assim, mais intenso na parte realmente doutrinária, né, Nath? A gente trabalha mais com os autores, a gente procura trazer mais comentários em torno dessas reflexões que vão fortalecendo o nosso entendimento sobre a questão espiritual dos animais, sobre a ética do mal espírita. Mas também existe um outro lado que a gente tem individualmente, eu acho que mais, né, maior isso, é o trabalho da alimentação nossa. Né? Cada um de nós. Nem todo mundo no Move é vegano, tem gente fazendo transição, tem gente que é ovo-lacto ainda faz um bom tempo, né? Eu assim, falar um pouco de mim, eu tinha 18 anos. Essa história! Olha essa história! Eu não comia carne vermelha já. Carne de porco eu nunca, não dava, é uma coisa que eu não conseguia. Né? Então, assim, outras carnes não. A questão é a carne de boi mesmo, né? E aquilo eu já não comia já desde os 18 anos, ali eu me lembro nitidamente que eu já não comia. Por uma questão do espiritismo mesmo, né? De ler coisas dentro do espiritismo, e isso me provocou um Você e o Ralfa, né? Meu Deus, as únicas pessoas da face da Terra que eu conheço que foram para esse caminho por causa da doutrina, né?
Impressionante. eu acho que foi o André Luiz e foi Ramatiz também, que foram as duas leituras mais marcantes para mim. Naquela época eu lia muito eles. E aí o que aconteceu? Quando eu tinha os meus 18 anos, uma vez a minha mãe pediu que eu fosse à avícola, porque tinha uma avícola no meu bairro naquela época. Gente, eu falo naquela época, que meu Deus do céu. Esqueça essa. 1910. Então, o que acontece? Então, naqueles aninhos atrás. Gente, é a pele da Ju. Vocês não estão entendendo. Essa mulher tem 99 anos. Ela tem pele de 28. Gente, então. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir lá na avícola, que era do lado do açougue, realmente. E assim, ali eles vendiam animais vivos, né? Tinha lá as galinhas, os frangos ali, né? E ela me pediu que eu fosse comprar filé, né? Para fazer a milanesa. Então lá fui eu. Na fila, tinha uma pessoa na minha frente, a pessoa pediu 2 frangos. O rapaz saiu de trás do balcão, foi até a gaiola, catou 2 frangos e foi para o fundo da loja, atrás ali, onde ninguém vê nada. Eu fiquei esperando, a pessoa na minha frente esperando. Dali a pouco volta o cara com 2 frangos defuntos, né? 2 corpos, 2 carcaças de frangos. E aí aquele momento foi um choque para mim, porque até o momento eu não tinha feito aquela conexão. Eu tava, né? E naquele momento tudo fez sentido. Então, eu falei, nossa, voltei para casa, que eu levei para minha mãe, ela mandou, eu levei para ela o que ela me pediu. Ela preparou o filé à milanesa, tal. Ela falou, você não vai comer frango? Eu falei, não, eu comi arroz com salada. E a partir dali eu parei realmente de comer carnes. Comi peixe até 5 anos atrás. Então eu não fiz uma transição brusca. Algumas pessoas fazem uma transição brusca. Mas no meu caso não foi isso. Até 5 anos atrás eu comi peixe. Aí eu parei de comer peixe, fiquei como ovo lacto e já tô vegana há 1 ano praticamente. Né? Aliás, foi no último. Foi no Congremove do ano passado que eu me dispus a parar, até porque a gente ia dar uma oficina, nós duas, né, Nath? No Congremove. Maravilhoso. E aí eu falei, não, peraí, não dá. Né? Sobre o que eu vou falar se eu não vivo, né? Aquele conflito. E foi a melhor coisa. Né? Só que, assim, esse passo de fazer essa... Né, você pode fazer na velocidade que for, mas ele tem as barreiras, né? Ele tem os seus desafios e a gente precisa estar preparado para eles. Perfeito, Ju. Eu vou dar uma corrida aqui que o pessoal interagiu bastante enquanto isso, tá? Deixa eu ver se não mandaram aqui. O Rafa tinha mandado pro primeiro esse aqui, ó. Pão de padaria é bom demais. Como comer, fazer pão vegano e saudável? Juliana, essa pergunta é para a senhora. Se sinta contempladíssima. Eu sabia que ia estar com essa. Gente, fazer pão não é mole. Fazer pão é fácil, mas assim, eu digo, você consegue fazer diversos pães, você tem várias receitas à disposição, pães que você consegue caçar na internet com fermento biológico. É possível fazer isso, é mais legal se você tiver, por exemplo, uma panela de ferro que você coloca ela, deixa ela esquentar lá dentro do forno, e você coloca o pão lá dentro para ele cozinhar com aquele calor, que ela também conserva uma certa umidade, então ela vai dar uma casquinha gostosa, enfim. Só que se for a querer fazer o que eu estou tentando fazer, que é uma fermentação longa, aí o trabalho já é bem, né? A gente apanha um pouco para meditativo, né? Contemplativo. É como tudo na parte de você ir fazendo essa relação nova com a alimentação. Né? Você vai ganhando uma outra interação com o alimento. E eu acho que isso que é o mais importante nesse trabalho nosso, da gente ir fazendo a transição, né? Uns mais rápido, outros mais lentamente, mas assim, ganhando essa familiaridade. Como é que o alimento funciona? Como é que ele me nutre? Como é que eu lido com ele? O que eu posso tirar dele de melhor para mim? Tem gente que consegue ir numa nutricionista, pegar lá o seu planejamento, as dicas e tudo mais. Nem todo mundo consegue. Né? A gente até tinha feito uma pesquisa, né, que a gente levantou, e que algumas pessoas ainda não tinham conseguido.
né? Não tinham É, achado ali profissionais, né? Ou não tinham procurado. Então, uma das coisas mais difíceis é assim, a gente quer que eu encontrar. leia os números, Gil? Desculpa, você quer que eu leia os números? Perguntou se as pessoas tinham Hum, procurado ajuda profissional, né? Há um tempo atrás, a gente fez uma enquete, e essa enquete disse que, assim, 33 pessoas responderam que sim, tinham procurado, 13 pessoas disseram que não, e uhum, duas disseram que ainda não tinham procurado, e seis uhum. ainda estavam procurando, porque a ideia era justamente um profissional que pudesse acolhê-las na vontade de fazer a transição, né? Ou no seu veganismo. Então, essas são as dificuldades. A gente vê uma boa parte ali tinha conseguido, mas se você for observar, algo em torno de 21 pessoas, peraí, quantos mais? 6, 2, 8? Não, 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 não. Cerca de 21 Total? pessoas não tinham conseguido Hum, ainda, né, um profissional. Ou porque você está numa cidade pequena, ou porque às vezes você não tem uhum. realmente condições financeiras, né? Ou porque não acha realmente uma pessoa que te acolha, né? E exatamente como está dizendo a Paula, muito nutricionista não sabe como ajudar, né? Não tem o preparo. É o processo de achar, né? A minha nutricionista, por exemplo, ela tá grávida e ela come carne. E ela atende eu e minha mãe. Então, minha mãe come de tudo e eu sou vegana. E Uhum, assim, foi a primeira que eu consegui e eu achei e comecei a frequentar. E ela foi super atenciosa. Ela ficou 2 horas na consulta. Porque ela tinha estudado, ela percebeu que tem uma demanda. sim, Ela falou, ela confirmou comigo, ó, você realmente não come nada, você não tem pretensão de voltar a comer? Falei, não. uhum, Então tá, seu objetivo é emagrecer, que na época era emagrecer, né? Aí ela falou, não, então tá, o plano alimentar tá aqui, seguimos. 15 dias depois fizemos uma consulta online. Um mês depois fizemos uma reconsulta e eu não voltei. Porque para mim eu precisava do plano alimentar, aquela orientação inicial, sim. fazer aquela reconsulta para ver se eu estava lidando bem com aquilo. E nunca mais, assim, a gente pagou, se não me engano, R$ 200 cada uma na consulta e foi mais uma outra. Então foram duas Uhum. consultas, sendo que Um no meio retorno, teve né? uma reconsulta online, que não foi cobrada. Sim. Ou seja, se for só você, seriam R$ 400 de investimento e só. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, se você quiser ter um outro propósito, eu não quero mais emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, aí Uhum. você volta. Mas não é um médico que você tem que estar o tempo todo, sabe? Agora, meu nutrólogo não. Meu nutrólogo eu vou a cada 6 meses, porque ele que vê o meu exame de sangue, o nutricionista não vê exame de sangue. O Uhum. nutrólogo que acompanha, ele que dosa minha B12, ele dosa meu Sim. ferro. Uhum. E aí, quando aumenta o ferro, ele vai para vitamina D, enfim, ele que tem Sim. essa noção. E ele É. também não é vegano. Então é possível, gente, a gente encontrar pessoas que está dentro do seu plano de saúde, se você tem, ou que tem um preço um pouco mais acessível, se você for procurar. Então eu acho que dá para a gente encontrar. E se eu não me engano, acho que no site do Move tem algumas indicações, não tem? Ou não? Ou é de casa espírita que tem? Eu sei que tem alguma coisa no A nosso gente tem site, olha, de casas não espíritas que sei. atendem animais e a gente tem, É, na verdade, a gente tem as nossas consultoras, né? isso, é. Dava para também sugerir, porque elas têm os contatos também, né? Então a Sim, gente sim. consegue dar um jeitinho. Mas, assim, é o que eu tô falando. Às vezes a gente pode ampliar isso e procurar um profissional que saiba e que não necessariamente atenda só quem é vegano. Então, acho Uhum. que facilita um pouco a gente encontrar um profissional, né? Eu Que acho a mais? Deixa eu ver aqui. da Nessa aqui também, ó, tá vendo? Hum. Que ela falou que ela parou aos 11 anos. Do nada. Olha, prodígio! Não queria mais comer animais. Até hoje, meus exames de sangue estão ok, olha só. É isso. Legal, né? E por isso que é importante fazer sempre o exame de sangue. Na verdade, o exame de sangue, né, Ju, é para todo mundo. Uhum. B12 falta, não é só para quem é vegetariano vegano que às vezes tem que dosar B12, é todo mundo, né? E esse é outra discussão, assim, também longa, mas é importante a gente ressaltar que para você que ainda come carne ou que está no ovo lacto, tem que se preocupar com a B12 sim. Só uma coisa que a Miriam falou, boa dica sobre o ovo, porque já tenho 26 anos que sou vegetariana, só não consegui parar de comer o ovo, mas só compro de galinha solta, mas vou conseguir parar. Muito bem, isso é uma coisa interessante também, né, Ju? Sim. Se a pessoa já não tá comendo carne, né, já não tá no leite, tá só no ovo, é importante buscar pelo menos as galinhas que não estejam na gaiola.
porque são aqueles ovos brancos que são os mais baratos. Eu sei que é uma tentação comprar do carro do ovo, que é 30 ovos, lá em São Paulo acho que é R$ 10, né, a caixa de É, tem 30 umas ovos. coisas assim. Essa semana eu descobri que os meus amigos compram caixa de 60 ovos e dura, tipo, 2 semanas. Eu fiquei chocada. Então, assim, as pessoas consomem. Então, eu sei que é tentador, mas se você já não está gastando com isso, invista em pagar um pouquinho mais para ter justamente essa galinha caipira, galinha mais solta, free range, que a gente chama, com certificação de bem-estar, para que nesse processo, se você tende a ser vegano, tem quer fazer essa transição, então escolher pelo menos o mínimo de sofrimento possível, né? Sim, Cadê? e assim, você consegue fazer bolo também, né? Pessoal, Isso! o que acontece? Se você usar o gel de linhaça, gel de chia, às vezes fica um gosto meio estranho, Eu tá? não uso. Não Dependendo, uso, assim, Ju. dependendo da receita, você acaba tendo que colocar muita linhaça e ela tem um gosto Uhum, característico. Eu, por exemplo, não gosto muito. Eu já logo percebo uhum, o gosto da linhaça, né? Ou senão fica uhum. cheio daquelas bolinhas da chia. Então, tira um É. pouco o prazer, né? Mas se você tentar ir aos poucos, trabalhando a receita para substituir, por exemplo, por batata doce, e tenta fazer a batata doce no vapor, tá? Para ela não Ai, que ficar delícia. molhada, isso Uhum. ajuda, tá? Descascar ela bem e tentar usar ela no purezinho. Tá E bom, adicionar no entendi. lugar do ovo. Então, é um trabalho da gente pegar aquilo que eu estava falando, de É docinha, utilizar né? a receita e fazer um pouco menos da receita, não a receita inteira. Tenta fazer metade ou um pouco, sabe? Tenta ver o que você consegue produzir em casa para fazer teste. E aí você Uhum, reduz e tenta substituir. E aí vê o uhum. resultado. Aí vê o que você precisa ajustar, se um pouco mais, um pouco Isso. menos. E aí vai. Aí você vai. Testar, né? Na hora que a receita reduzida sair legal, aí você já tenta Uhum. fazer ela inteira. Então é assim mais ou menos como a gente faz. Assim, existem alternativas, né? O próprio inhame também, ele é muito utilizado até para fazer creme de leite, Ô, tá? Ju, você sabe o que que eu uso? Que eu não é uma coisa que é listada como substituto, mas eu descobri nas minhas testagens. Existe uma coisa milagrosa, maravilhosa, chamada aquafaba. Assim, Que é maravilhoso. Que a aquafaba, ela é a água do cozimento, tanto do grão de bico quanto da ervilha. Eu descobri que uhum, até da ervilha dá para fazer. E dá dois jeitos que dá para usar. Eu sou preguiçosa, eu uso água de conserva mesmo. Então, aquelas latinhas que a porque gente tá compra e paga reduzido, R$ 3, né? Uhum, é, porque ela já tá concentrada. Então, eu pego a peneira, né, tiro o grão de bico, separo a água e eu uso para um bolo de 2,5 xícaras de trigo, 3 xícaras, eu uso duas latinhas. uhum, Eu uso sempre ou só de grão de bico ou só de ervilha para não misturar. E aí, o que eu faço com isso? Eu preparo a massa de um lado, primeiro, deixo ela prontinha, deixo, né, como eu faria sem o ovo. E aí, do lado, eu coloco a aquafaba e bato na batedeira. E ela faz, gente, 10 minutos depois, tá igual aquela clara em neve que você vira e ela não sim, cai. sim, Aquilo é maravilhoso. O bolo fica fofinho, ele fica firme. Até hoje, eu nunca tinha conseguido fazer um bolo que eu cortasse e ele não despedaçasse, sabe? sim. Ele realmente junta a massa. E a dica que eu dou é misturar delicadamente, né? Englobar aquilo na massa e realmente misturar aquilo até você não ver mais nada. Porque é Como onde ele vai pode? uniformizar a massa, entendeu? Exato. E daí você só tira quando o palito tá realmente sequinho, porque a tendência do bolo vegano também é isso, né, Ju? Ele acaba ficando muito úmido. Então ele fica um pouquinho mais no forno, tem que sempre cuidar para não ressecar. Então sempre o teste do palito é bom, né? É uma Sim. dica que eu dou. Mesmo com a batata Ah, doce, ele também tem uma tendência a ficar mais úmido também. é, mas E eu eu gosto. acho que Eu, são, eu são coisas, particularmente dicas gosto. ótimas para quem não quer colocar linhaça, não quer colocar chia, né? E também porque se você for colocar purê de banana, só se você quiser que o bolo tenha sabor de banana. Eu uso Então, quando a eu faço batata bolo de doce banana. e a Uhum. aquafaba tendem a ficar mais neutras, interferir menos no sabor, né? E eu Final. acho que a alcafaba ela funciona porque o ovo, o que faz o ovo ficar firme é a clara, né? A clara que é um concentrado de proteína que Uhum, ajuda nessa questão da firmeza. E a aquafaba nada mais é que isso. Agora, se você quer fazer em casa de uma maneira mais saudável, você cozinha o grão de bico ou a ervilha, uhum, descarta, né? Tira, separa a parte, e aí você ainda deixa aquilo é, é, reduzindo até ele uhum. ficar no aspecto um pouco mais igual a da latinha, né?
E aí Sim, reserva, deixa ele geladinho, para na hora de fazer poder usar. É é. bem interessante também para quem não quer os conservantes que tem junto da latinha, né? Tem uma pergunta aqui da Miriam, que é super parceira nossa do Move. Como lidar com a questão psicológica da culpa quando você se conscientiza e passa a ser vegana? Eu acho que tem a ver com essa. Ela mandou aqui também, ó, acho que é um complemento. Não sei se é a mesma pergunta. Ela mandou como lidar com a questão psicológica da culpa quando você leva uma vida toda comendo carne e aí você se conscientiza e vira vegana e se martiriza por não ter feito isso antes. Ah, Miriam, isso todo mundo passa. Isso é uma questão cristã, Miriam. A gente começa a modificar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, e não adianta a gente ficar lidando com culpas por situações passadas, né? Existe uma diferença fundamental entre culpa e arrependimento. A culpa você É. fica carregando, o arrependimento você reconhece o erro passado e continua para frente fazendo o teu melhor. Então, Perfeito, Ju. é mais necessário que a gente se sinta arrependido e comece a mudança do que carregar a culpa, né? Carregar a culpa, ela é aquele piano que a gente fica com ele nas costas e ele atrapalha a marcha. Então, a melhor Uhum. coisa é olhar e falar assim, tudo bem, antes eu não sabia. Antes Isso. eu tinha consciência plena disso. Hoje eu tenho e já me transformei nesse sentido. Agora eu estou caminhando Auto-perdão. diferente. É o Então, não auto-perdão, carregue né, culpa. Ju? Não carregue culpa, não Uhum. serve. Só Não atrasa. serve. Se a gente for entrar nisso, nossa, a gente vai olhar para nós 10 anos atrás e vai falar, cara, eu tinha essas atitudes, eu vou ficar me culpando por isso? Não, você tinha aquela mentalidade de 10 anos atrás, hoje você tem essa mentalidade agora. Daqui 10 anos você vai se arrepender das coisas que você está fazendo hoje. E é É, normal, a vida é vamos dessas. pensar, não vamos nos culpar por recaídas também, né? Isso, Acontece, Ju, perfeito. Eu tá? tenho uma amiga, Recaída acontece. é, Ou eu você tenho uma deixa amiga que ela uma tem coisa isso, que você Ju. não sabia, né? Você não sabia que estava com ovo, você não sabia que estava. Ai, meu Deus, eu não olhei, devia ter olhado melhor o rótulo, ou devia ter Sim. perguntado. Tudo bem, Uhum. relaxa, respira, ok, Não continua. é, a gente tem que parar de pensar que a gente é tipo Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Hum, Anônimos, que cada dia tem que vencer, e aí, nossa, recaí ontem. Eu não sei, eu não gosto muito dessa ideia, sabe, Ju? Porque parece que é uma dieta restritiva, que eu tô me punindo por não comer, e essa psicologia não funciona. Acho que é uma libertação mesmo, sabe? É uma uhum, nova vida que você tá trilhando e que não tem volta, porque não é porque alguém tá falando que não tem volta, é porque você sente que não tem volta. Não faz uhum, mais sentido voltar. É um degrau que você já ultrapassou. sim, E tá tudo bem puxa, sentir vontade. Tá, tudo bem, sabe? Ninguém aqui tá proibindo nada. A polícia vegana não vai passar, que a gente já tá brincando, né, Gil? Existe a polícia vegana que fica gostei muito. olhando que a pessoa comeu, É, eu né? gostei bastante do depoimento do André Trigueiro, numa das lives dele, que ele justamente falou que ele deixou de comer carne gostando de carne. Todo mundo. Isso é super comum, tá? Não é que, às vezes, assim, você fala, ai, pô, não sei o quê, aquele cheirinho que passa, o cheirinho É. de, sei lá, carne, um cheirinho, ou qualquer cheirinho, qualquer coisa que você sinta que você tem ainda uma ligação. E aí bate aquele constrangimento. Não, tá? É assim, eu associo isso muito com a questão dos nossos hábitos e a questão das nossas transformações necessárias. Eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer essa comparação. É mais fácil a gente veganizar, fazer a transição, o estágio que for, do que a gente mudar um sentimento, por exemplo. É. A gente mudar uma reação nossa, sabe, um comportamento nosso, que às vezes a gente não goste, né? Então, se a Uhum. gente se sente uma pessoa assim irritadiça, agressiva e tal, mudar um hábito alimentar é mais fácil, tá? Eu também acho. Então olha assim, com isso, com essa mesma complacência, com esse mesmo carinho, né? Você fala, poxa, eu tô com dificuldade ainda de me desvencilhar desses cheiros, desses sabores Uhum. e tal. E olha e fala assim, poxa, eu tenho essa mesma dificuldade para me modificar internamente, né? E até Uhum. mais. Então, eu acho que isso é bom quando o Espiritismo nos traz esse entendimento de que a gente é espírito
e que nós estamos num caminho, numa jornada, e qualquer passo nesse sentido assim de uma mudança que a gente der hoje, tanto nos nossos hábitos quanto nos nossos sentimentos, isso entra na nossa conta da vida. Isso entra para nós como crédito, entendeu? Então não ficamos assim, acabrunhados, assim, chateados se a gente não conseguir veganizar. Entendeu? Eu acho que a parte mais importante é os passos que nós estamos dando. O que nós já conseguimos modificar. Isso é o mais importante. Isso que você tá falando tem a ver com o que o Rafa mandou aqui, ó. Deixa eu ver. Nath, para a sua redenção espiritual, já consegui fazer o Divaldo vestir essa camiseta? Eu tava achando, menina, eu tava achando que era redenção espiritual, né? Uma pergunta super. Oh, meu Deus do céu, preciso. Agora eu vou ter que contar essa história, senão o povo não vai entender nada. Sim, meu povo. Deixa eu ver se eu lembro a história toda. Esse ano teve um congresso aqui no Paraná, bem assim, antes de estourar a pandemia, na iminência de estourar a pandemia. E eu tive a chance, quando eu tinha acabado de chegar em Curitiba, eu tinha voltado de São Paulo, e eu fui direto da rodoviária, fui direto para esse evento. E aí eu encontrei o Divaldo e o André Trigueiro. E eu mandei uma mensagenzinha para eles, um bilhetinho. O Trigueiro foi super fofo comigo, tanto é que a gente marcou a live, que vocês sabem que a gente já fez aqui. E já conheci o Murilo também, então já estava sabendo mais ou menos do MOV e gostou muito da iniciativa. O Divaldo, ele me tratou assim, tipo assim, o que essa menina tá querendo comigo, né? Meu Deus do céu. E eu ainda escrevi assim, lembra do que a Joana falou pra você? Ainda deu um pitaco, né? A audácia. E aí o povo do modo ficou zoando comigo. Oi, Ju? Com a onça. Fala a verdade, você cutucou. E aí, o pessoal me zoou um monte no grupo do MOV e tal. Eles falaram assim, me desafiaram para ver se eu conseguia, assim, a minha meta da vida seria conseguir fazer o Divaldo não só veganizar, como colocar a camiseta do MOV e dar uma palestra com a camiseta, aquela camiseta, não era nem essa, né? Era uma camiseta clássica que a gente tinha, escrita só MOV, né? E fazer isso. Eu falei, gente do céu, o homem me tratou daquele jeito, qual é a minha meta, né? Fazer isso e tal. Aí ficou nessa brincadeira. Nisso o Trigueiro veganizou, inclusive usou essa camiseta. E isso vocês não reconheceram, né, meus filhos? Eu consegui fazer essa proeza e vocês não reconheceram. Que o Trigueiro vestiu essa camiseta 2 vezes nas lives dele, tá? Isso eu não lembro. Mas agora estão querendo que isso aqui chegue no Divaldo, né? Vamos ver. Primeiro a gente tem que ter o contatinho, mandar a camiseta, dar umas dicas. Nessa encarnação, Nath. Você vai ter que deixar lá. Porque esse daí eu acho mais difícil. Ô céus! Mas é assim, eu sou capricorniana, não desisto. É isso aí. Alguém quer entrar na live aí, gente? Pra comentar. Isso que eu ia perguntar agora. Alguém quer entrar no lugar da Ju, contar um relato, contar um caos? A gente tá aqui para dar risada, meu povo. E vamos comemorar que agora o Instagram, graças aos meus inúmeros pedidos, mentira, liberou para 4 horas de live direta. Agora, meu filho, eu vou ficar aqui até meia-noite. Mas, como a Ju é nossa CEO da rede social e ela não permitiu que fosse 4 horas de live, eu acho que 1h30. Dá pra ir, né, Ju? 1h15. Eu proibi, não. 4 horas. Não dá. Maratona de live. Bom, mas quem quiser entrar, manda eu quero, manda um negocinho assim que a gente autoriza, a gente faz a troca, tá bom? Quiser contar alguma coisinha. Enquanto isso, a Evinha, ela mandou um negócio, ela até falou assim, desconsidera, porque não tem a ver com alimentação. Eu vou expor, não tô nem aí. A Evinha falou assim, meninas, indicação de produtos veganos de tratamento capilar, tem? Ainda peco nessa área. Ó, eu acho que é uma parte interessante da gente tocar, né? Se tem a ver com transição para veganismo, não é só questão de alimentação, né? Tem que falar o resto. Então, eu demorei 1 ano, porque assim, eu parei tanto a carne quanto os produtos de origem animal, eu parei do nada. Tipo, de um dia para o outro eu parei, eu não fiz transição.
Mais os cosméticos, tudo que não tem a ver com alimentação, eu demorei mais ou menos um ano para me conscientizar das marcas, pesquisar tudo, terminar de usar aquilo que eu tinha e aí começar a usar as outras coisas. Então, eu acho assim, de produto capilar que me vem à cabeça é a Scala, que é super barato. Nossa, eu compro direto aqueles potões de hidratação da Scala, é tipo R$ 6, vem 1 quilo. Dura muito, assim, é muito legal. Eu faço cronograma de capilar por causa do cacho, então eu sempre tenho. Eu uso muito Inoar também, ele é um pouquinho mais caro, mas é mais barato do que o resto, do que o padrão. Eu uso da Inoar. Agora eu tô querendo usar aquele Bob, sabe, Ju? Que é sabonete e condicionador em barra. Sim, que não Tô tem querendo testar embalagem. ele. Uhum, uhum. É muito, muito legal essa proposta. Minha escova de dente já é de bambu. Agora eu tô querendo Isso. usar aquela pasta de dente que é em barra e Uhum. o sabonete pro shampoo, condicionador, essas coisas assim que são todos em barra. Dizem Sim, que é bom. eu acho que é fundamental, até porque a gente está entrando, quando você começa a fazer a transição, algumas questões começam a vir junto, né? A gente começa a fazer intersecção com várias situações, e é inevitável que você comece a pensar no meio ambiente. É inevitável que você comece a olhar também o que você está consumindo, quanto que está sobrando de resíduo, quanto está sendo teu desperdício em determinadas coisas. Então a gente começa a aprender a usar talos, começa a usar folhas que a gente não usava antes, e quer dizer, começa a aproveitar coisas para receitas novas. E no caso do cabelo, da Cosmético. pele, né, cosméticos. Essa acho que é a grande dificuldade, porque a gente ainda tem muitas empresas que lançam produtos veganos, mesmo tendo uma linha que não é vegana, né? É o que Uhum. acontece geralmente. Então, a Scala, você falou, é uma delas. É, Tem também aqui em São Paulo uma que chama Maria Natureza, que é da Salon Online, é né? legal, Também uma linha, né? muito legal, apesar de não toda a linha da Salon Online ser vegana, mas eles trabalham também uma parte aí com produtos que não tem parabenos, não tem sais, não tem alumínio, Ah, enfim, eles vão colocando todos os não tens, né? Inclusive não tem, são produtos veganos. Então a gente consegue comprar também assim. Tem no Instagram uma moça que acho que ela chama Ari Vegan Beauty. isso. Ari Vegan Beauty. Beauty. Então, assim, a Uhum. dificuldade que eu tenho às vezes é porque ela mora lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e nem todos os produtos que ela lista a gente tem aqui em São Paulo. É engraçado, eu falo assim, nossa, eu queria ir na drogaria dessa menina. Onde é que ela vai? Que lugar que ela vai? Porque eu falo assim, onde ela acha essas marcas que eu nunca vi. Mas o que é Deixa legal é eu. que ela Já compartilha. vem, peraí. Uhum, tá bom. Aí, continua falando. Bom, o que ela faz é que ela compartilha listas de cosméticos que são veganos, marcas que têm linhas veganas e outras linhas não veganas, e ela também compartilha algumas lojas online que você foi buscar exatamente flores. Então, e ela compartilha Não dá pra ler. também esse Continua. sabonete. Algumas listas também, algumas lojas online em que você pode adquirir maquiagem, cabelo, coisa para cabelo, para pele, enfim, tudo vegano. E eu acho que isso é bem interessante. O mercado hoje está bastante online, né? Então, tanto esse Bob que você falou, quanto outros produtos, a gente consegue hoje trazer para entregar em casa, né? Então, é bem legal isso. E a Súria também, bem lembrada, tipo, dente. Eu queria saber todo mundo. Tava tentando achar aqui. Exatamente. Ela Eu procurou o guardei a minha nome. caixinha de E é coisa. Eu interessante guardo até a embalagem das coisas. a questão de tingir cabelo e tal, né? Porque a Súria trabalha com rena, né? Ah, tá. Há uma questão muito grande em torno do chumbo nas tinturas, enfim, quem Essa gosta de parte mudar eu não cor. sei, Ju. Eu não pinto cabelo, não sei. Então, porque quem quer mudar a cor, entendeu? Quer colocar uma outra cor, de repente, mudar o visual e tal. Mas a gente sabe que nem sempre é uma coisa legal para a gente passar na cabeça, né? Sem contar que, dependendo da tinta que você passa, resseca bastante. Aí você fala, tem que ter um tratamento, né? Mas sempre É. dá preferência por essas linhas. Olhar no verso, né? E eu acho que a gente Isso, leitura de rótulo. pode deixar depois no final, na descrição da live, alguma coisa, alguma coisa assim, tipo,
perfis ou sites que a gente possa listar, que o pessoal pudesse acessar, de repente, procurar produtos, enfim. Eu acho que é bem legal. Essa semana eu até descobri um Instagram muito maravilhoso, meu Deus. A menina que veio falar comigo quando ela me adicionou, e aí eu não dei muita bola, depois que ela foi me explicar a ideia, adorei. São sapatos 100% reciclados, Uhum, veganos, sim, feito por mulheres, artesãs, feito à mão, uhum, super barato, é tipo de 60 a 150 reais no máximo. Assim, uhum, essa faixa de preço eu achei super acessível. Essa sim. semana eles estão com promoção de Green Friday, que eles brincam, né? E assim, lindos, lindos, lindos os sapatos, coisa mais maravilhosa, assim, eles são realmente puritizados. É uma coisa que vale a pena, você dá o seu dinheiro com gosto. E eles enviam para o Brasil inteiro. Você compra realmente pela internet, você vê o catálogo deles, eles enviam para você. É Depois a gente maravilhoso. coloca na descrição. O que eu vim pegar para vocês, eu só achei aqui em Curitiba, eu não sei se outras farmácias têm. Eu pago R$ 2, é um sabonete chamado La Flore. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas tá escrito. Da Não, flor de Davene? lavanda, cadê? Aqui, ó. Então, ó, sabonete vegetal. Por quê? O sabonete, para quem não sabe, ele tem que ter uma gordura. Uma Uhum, gordura. Tipo, ele precisa da gordura e de uma soda cáustica para formar o sabonete. E aí o que eles usam é banha, geralmente, que é o resíduo do abatedouro. Inclusive, Dove, aquela coisa de 1/4 de creme hidratante, é banha. é É banho. banha, é banha. Então, esses aqui eles usam gordura de palma, gordura de coco, gordura vegetal. E ele é deste tamanho. Olha a minha mão. Gente, isso Uhum, aqui dura 2 meses pra mim, assim. É uhum. muita coisa. E ele é muito cheiroso. Eu pago Ele R$ 2. Então, faz um vale sabão muito a do pena. tamanho, um tamanho que hoje em dia a gente tem sabão de 90 gramas, né? É um sabão bem pequeno. Quantos gramas? E esse eles 180! 180 gramas. que Muito você bom. paga um preço de um sabão quase de 90, né? E é um sabão vegano, acho que é da Davene, não é? A Da Davene, Vênia é muito boa. a Davene é Da uma Vênia é outra ótima. marca que tem, né, que é praticamente vegana, que vale a pena também comprar coisa com eles. Da Enfim, tem Vênia tem muitas marcas. desodorante, tem hidratante pro corpo. A Scala também tem hidratante, tem desodorante. Desodorante da Scala é R$ 3. Rolon. Uhum, É muito uhum, bom. Dá para fazer desodorante em casa também, porque o desodorante tem uma questão com alumínio. Enfim, sim, a gente vai se abrindo as questões, né? É interessante. Mas eu acho que também maquiagem tem que ser uma coisa muito tranquila, calma. Você não precisa jogar sua maquiagem fora, vai terminando de usar. E vai optando por marcas que são cruelty-free, que são realmente veganas, tem essa proposta. sim. Próximo assunto, deixa eu ver o que o pessoal está comentando. A Miriam, de novo, como posso me auto-intitular vegana se tenho várias comorbidades e sou obrigada a tomar medicamentos que podem ter uma qualidade de vida melhor? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela. Seria um medicamento, será que são testados em animais? E aí, será que ela poderia se intitular vegana? Será que é isso? Eu acho que é isso que ela está perguntando. Então, Miriam, eu tomo pílula, por exemplo, e a pílula, eu acho, se eu não me engano, ela não tem como não ser de origem animal, porque os hormônios são extraídos, são resíduos de abatedouro. Eu tenho consciência disso. Então, eu estou procurando alternativas. Eu tenho outros medicamentos que não é inevitável. Medicamento, a gente até fala, né, Ju? Uhum, Vacina, medicamento. é, Não tem como a gente ser 100% vegano porque ainda é necessário em algumas pesquisas dos medicamentos utilizar animais, porque eles precisam de um modelo vivo, um organismo que tenha reações que são parecidas com a nossa, tipo, tem que ter o sistema imunológico para reagir, tem que ter uma corrente sanguínea, tem que ter a interação dos órgãos, e é muito difícil fazer isso com métodos alternativos. Pelo que eu vi, as pesquisas estão mais atuais. Por exemplo, a única coisa que eu sei é que na Unicamp, 2 anos atrás, começaram a lançar um protótipo com mini órgãos, que são baseados em cultivo de células tronco, uhum, que sim. não foi retirada de animal nenhum, assim, uma coisa bem, bem bacana. E aí eles fazem multiplicação e conseguem ir formando mini órgãos, e aí eles testaram paracetamol para ver se havia uma reação parecida com a nossa e deu igualzinho. Uhum, Então, eu não sei a que pé está isso, mas pode ser uma luz no fim do túnel para que as pesquisas médicas passem a deixar de usar os animais, né? Agora, testes em cosméticos é diferente, porque sim. aí você tem
assim, é totalmente desprezível, não tem por que fazer. Agora, realmente, testes na ciência avança. Agora a gente está falando tanto de vacina, de coronavírus. As vacinas foram testadas. Eu vi, não sei se é fake news, agora realmente não sei. Mas eu vi uma imagem de caranguejos que tinha um caranguejo específico que extraía o sangue dele, ele tinha reatores diferentes e bons, e era um sangue azul, assim. Mas enfim, o importante é que estão usando animais, em algumas fases foi necessário os animais. Uhum. Então não tem muito o que fazer, não tem como fugir disso. A gente só tem que ter a consciência de que a gente tem que tratar os animais bem nesse sentido. Se ainda é necessário a colaboração entre eles, é para nós, né, que seja uma colaboração justa, né, e no mínimo digna, Sim, tá bom? é tudo aquilo que a doutrina sempre fala, né? Existe uma necessidade, mas se não há uma necessidade, constitui abuso. Então aí é que a É. gente tem que ter a nossa coerência, né? Que eu acho que é o mais importante. E o Rafa colocou uma coisa que é bem verdade, a gente não pode ser 100% vegano, né? Não tem Uhum. como. Né? O veganismo 100% de fato não existe nesse mundo. Quer dizer, nesse estágio atual do planeta, nesse planeta de expiação de provas que nós estamos aqui. Então, o futuro, a gente tem que olhar para o porvir, né? E mesmo que algumas pessoas, como a Mônica colocou aqui, né, que algumas pessoas não estão interessadas ainda nessa mudança, nessa transformação, isso é um trabalho, assim, de séculos até, né? Uhum. Algumas coisas podem se precipitar em razão de situações que nós ainda, de repente, vamos ter que atravessar e a gente não sabe. Mas Uhum. tudo depende de uma programação divina. E aí que a gente tem que estar olhando até porque as próprias consequências das nossas escolhas podem apressar certas coisas, que a gente tem que fazer mudanças até meio forçadas, né? Então, eu acho que é importante que a gente esteja atento, esteja envolvido e ao mesmo tempo com assim carinho na hora de lidar com os outros, né? E com esses que não estão interessados, porque sim, não tem como. Eu acho que Jesus foi o cara mesmo para nós, né? Se a gente for pensar, ele saiu desse mundo aqui debaixo de pancada, né? Torturado, descredibilizado, ele estava assim numa situação dramática. Mas nada como o peso dos séculos para começar a virar, né, totalmente o nosso entendimento sobre ele e a gente estar hoje falando dele de uma forma mais profunda e ao mesmo tempo entendendo como Cristo via a questão animal, a questão do planeta que ele mesmo criou e que ele acomoda tantos espíritos, tantos seres aqui com o mesmo amor de irmão mais velho que ele é de todos nós. Né? Então, assim, ele não é só irmão dos humanos, ele é irmão de todos que aqui estão, ele está cuidando de todo mundo. Então, eu acho que a gente começa a observar isso e fala, bom, tá bom, Jesus, a gente entende. A gente entende que o trabalho é longo e o Senhor começou ele praticamente há uns 5 bilhões de anos. Não adianta a gente ter muita pressa, né? É saber que a coisa Acordei está esse sonho de novo. inevitavelmente, inevitavelmente nós vamos chegar lá. Eu acho que o pessoal fala assim, que a única certeza que a gente tem é a morte. Bobagem. A única certeza que a gente tem é a imortalidade. Perfeito, Ju. É verdade. Uhum. Só um assunto que eu queria puxar agora, que o Rafa mandou um pouquinho atrás, é para a gente divulgar o documentário do Vegano Periférico, que na Uhum. verdade são irmãos gêmeos, né? Para quem não conhece, a gente queria muito entrar nesse assunto nessa live, porque assim, a gente sabe que a mídia coloca o veganismo como uma coisa muito elitizada. Coloca os produtos que são industrializados, que é o que realmente aparece nas propagandas, com valores exorbitantes. Esses dias eu fui ver aqueles hambúrgueres gourmet da Seara, essas coisas assim, tava R$ 36 e eram dois hambúrgueres. Se você Uhum. for ver esses hambúrgueres de carne mesmo, você paga tipo R$ 7, R$ 5, você tem dois, quatro às vezes. Então, não tem comparação assim nesse sentido. E aí, por isso que é importante existir um movimento vegano popular e acessível, periférico,
E o vegano periférico, para quem não conhece, ele foi o primeiro, até onde a gente sabe, que lançou isso, porque ele viralizou, ele tem o quê? 400, acho que 400 mil, né? 350 mil Bastante. seguidores. É são irmãos gêmeos que vivem numa periferia de Campinas. Começaram um trabalho simples de só tirar foto do prato e publicar um texto falando sobre os animais, falando sobre a realidade da periferia. Pratos muito simples mesmo: arroz, feijão, salada, legume cozido, fruta, muita água, opções baratas, proteína de soja. Então, e aí eles foram melhorando também, e hoje eles têm uma discussão muito relevante dentro do movimento vegano de trazer isso para a periferia. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se a gente for estudar, a gente tem muito conteúdo hoje em dia na internet, né, Ju? Uhum. Podcast, vídeo no YouTube, lançou outros YouTubers, Instagramers, de pessoas assim que também são na periferia, que também fazem trabalho desse tipo. A Casveg, por exemplo, né? Que é uma amiga muito querida nossa do MOV, né? Inclusive se candidatou como vereadora aqui de São Paulo nessa eleição. Ela criadora da Nação Vegana, tem a Perifa Vegana que ela participa também. Então é uma pessoa que está envolvida com esse movimento. Porque se a gente for parar para pensar, né, a maioria de praticamente todos os países é uma maioria da população trabalhadora, periférica, muitas vezes negra, totalmente oprimida socialmente. Então, se você consegue levar a informação para essas pessoas, mostrar que existe uma relação direta entre a opressão animal e a opressão humana, né, e Uhum. que se tornar vegano é um movimento político, e que ser vegano não é caro, você traz mais saúde para a periferia, com isso você desafoga o SUS com Uhum. doenças que são completamente evitáveis, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, né? Nossa, Gil, para mim é um racismo estrutural, é uma opressão do capital estrutural, porque você está literalmente fazendo com que as pessoas tenham o hábito de consumir fast food, comer mal a vida toda, consumir esses alimentos de origem animal, processados, e aí no final da vida, a indústria farmacêutica ainda se enriquece com remédios que não curam, que só faz chuva no molhado e as pessoas aglomeram o SUS, deixam esse sistema mais precário, morrem cedo, e aí você está falando assim, você está matando a periferia através das 3 refeições que ela faz no dia. Então, eu acho que, da minha parte, é isso aí. É uma É, discussão longa, né, é um- Gildo? O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que você lembrou bem da questão da indústria farmacêutica, porque lógico que assim, ela tem um papel fundamental, que é o desenvolvimento de drogas, né, que são necessárias para muitas doenças que aí estão, mas existem doenças que são geradas por Uhum. comportamentos alimentares totalmente dispensáveis. Então, se a gente for assistir, por exemplo, What the Health, aquele documentário, eu acho que eu não sei se ele tem disponível no YouTube também, mas ele é da Netflix. Acho que só Netflix. Netflix. Então, ele vai fazer a conexão entre a alimentação e as indústrias farmacêuticas. E a gente precisa ficar bem atento, porque às vezes a gente está desenvolvendo doenças em virtude de uma alimentação totalmente desregulada, ou assim, como é o caso de você consumir, por exemplo, todos aqueles, sabe, salsicha, todos esses Processado. alimentos Ultraprocessado. processados, e que a gente nem sabe muitas vezes de onde está vindo, como está sendo feito e tal, e aquilo gera um desequilíbrio. E a indústria farmacêutica está preparada justamente para atender a necessidade da doença, né, que acaba Isso. gerando por um processo que está aí ligado ao comércio, né, os nossos corpos são commodities, né, então Uhum. o que Então, acontece? Você é uma commodity para vestir determinadas roupas, né? Você é uma commodity também, porque você veja, tem os modelos, tem os pacientes, tem os que vão comer no restaurante, quer dizer, são corpos circulando e gerando uma economia que vai circulando, né? E vai crescendo e beneficiando uma parcela ínfima. E quando você coloca aí a periferia, gente, está sendo terrível.
né? Porque como essas pessoas estão se alimentando, a gente percebe o quanto tem diminuído, assim, muito o consumo de vegetais, de cereais, na alimentação das pessoas. Então tem aumentado demais os ultraprocessados, demais a comida pronta, que ela é cheia de sal, ela é cheia de gordura hidrogenada, ela é cheia de uma série de ingredientes aí que só tem trazido desperdício. Ingredientes. A gente chama de ingredientes, acho que por uma falta de vocabulário que possa, né, dar uma ideia melhor do que seja, mas na verdade a gente está justamente botando para dentro essas coisas. E eu acho que é importante, sim, quando a gente tem um vegano periférico, né, que vai trazer para nós, olha, eu moro na periferia aqui de Campinas, mas o meu prato, ele não condiz com aquilo que a maioria das pessoas aqui come, né, que vai, então, às vezes, assim, é o quê? É aquela linguiça, o arroz, né, e às vezes nem entra o legume, ou a salada ali, né, é só aquilo. Então, assim, o arroz está mais caro, o arroz está caro, o vegano vai consumir as coisas, é caro. Não é caro, né? Se a gente faz em casa, se a gente... Aí que tá, é uma retomada política do ato de cozinhar. Isso é importante, né? A gente deixou isso de lado e entregou isso na mão da indústria, porque a gente se tornou a commodity ali, né? A gente se tornou aquilo que a indústria gera de benefícios para alguns poucos, porque eu vou consumir determinada coisa, então eu tenho que atender aquilo que está sendo ditado para eu consumir. E é justamente isso que você está falando, é aquele hambúrguer, é aquela lasanha pronta, é aquele produto tal, vou utilizar, o meu cabelo vai ficar assim, porque eu vou consumir aquele produto tal, que vem não sei de onde. Né? Então a gente se esquece muitas vezes dos impactos que estão envolvidos, não só em termos alimentares e em termos de saúde, mas também impactos ambientais. Então, o prato presente é fundamental, sim, né? Ele precisa ser verificado de todas as formas. Hoje nós temos crises sanitárias, crises nutricionais muito grandes, segurança alimentar muito grande, e a gente está deixando isso passar, né? Então você fala, mas pô, o meu prato, né? Tudo bem, eu faço aqui o meu prato. Por isso que é importante o trabalho de uma pessoa, de um documentário como esse, do Other Health, do Vegano Periférico, do Conspiracy, do Dieta de Gladiadores, quer dizer, são todos documentários que vão nos esclarecendo a respeito de uma série de coisas, ou pelo menos eles abrem uma janela para a gente começar a fazer algumas pesquisas por nossa conta. Eu posso até não concordar com o que está ali, mas alguma coisa eu vou começar a olhar por mim, né? Então, assim, é importante. Hoje a gente estava comentando um artigo que Murilo compartilhou conosco, lá de Portugal, sobre uma pesquisa que foi feita e que, infelizmente, a gente classificou até como um desserviço jornalístico, né? Porque foram dadas pouquíssimas informações sobre a pesquisa, mas ela basicamente... O texto jornalístico dizia que pessoas que não comem carne são mais propensas a ter fraturas. Então, mas escuta, né? Aí deu um número de quantas fraturas que as pessoas que foram acompanhadas num período de 10 meses teriam tido, aquelas pessoas que, né, as pessoas que comiam carne e as pessoas que não comiam carne. E foi traçado um número ali que teria em torno de 43% mais chances de você ser um vegano todo quebrado. Aí você olha assim, caraca, né? Você olha e fala, peraí, né? Como foi feita essa pesquisa? Esclarece um pouquinho, porque carne não é critério para isso. Carne não é fonte de cálcio. Tem tantas outras variedades, né? Sabe, se a pessoa trabalha em casa, ou se a pessoa trabalha no andaime, pode cair, né? Tem muitas outras variáveis. Quer dizer, será que os veganos estão se sentindo mais saudáveis e eles estão arriscando mais? E por isso que eles estão caindo. Fazendo parkour. Estão sentindo ótimo, fazer parkour. E aí? Aí o cara se quebra. Quer dizer, não está dizendo nada. Né? Só está dizendo que quem não come carne que se quebra mais. Eu falei, gente, é um desserviço. Então, o que está por trás, né, Ju?
quem está financiando esse tipo de pesquisa, que esses documentários eles mostram que a mesma coisa que acontecia com o tabaco, que a indústria do tabaco financiava para gerar dúvida, falar assim, Sim. não tem conclusões se faz bem ou faz mal, e as pessoas continuavam consumindo. É a mesma Uhum. coisa que tá com a indústria da pecuária, né? O ovo faz bem, ou não tem como dizer se o ovo faz mal. Quem patrocinou? A indústria dos ovos, uma cooperativa de ovos. O leite evita a osteoporose. Quem que patrocinou? Uma cooperativa de leite. Várias Sim. marcas de leite doaram dinheiro. Então, assim, não tem como não estar enviesado esse tipo de pesquisa. A gente nem pode mais se chamar de ciência. É uma coisa tão. É literalmente uma fake news em outro nível, né, Ju? A gente tem que ter Eu um acho que nível, um aí vale, critério. vale verificar as fontes, né? Vale Isso. verificar de onde estão saindo essas pesquisas, porque você pode sim ter pesquisas até universitárias que são patrocinadas por alguns órgãos assim meio suspeitos, digamos assim, né? Não deveriam estar envolvidos na pesquisa, deveriam dar idoneidade a ela, mas ela está comprometida por financiamento. Então, você precisa ter essa observação. Mas Isso. existem pesquisas e pesquisas. Então, as É. pesquisas precisam estar ali acompanhadas de um respaldo muito grande, em termos de amostra, até inclusive. Como que é feita É. essa amostra? Quais são os parâmetros, os critérios? Quer dizer, o que está Sim. sendo posto ali para se chegar a essas conclusões? Quais as Ju, hipóteses? Elas se tem confirmam ou não? pesquisas Enfim. Tem pesquisas que são a favor da alimentação vegetariana. Você vai dar uma olhada na pesquisa, primeiro, não é financiada por nenhum Uhum. órgão desse tipo. Segundo, tem uma amostragem de pessoas que se voluntariaram para estar e contribuir com a pesquisa, 130 mil, Uhum. 250 mil, 500 mil pessoas, 800 mil. Teve uma pesquisa, não lembro onde que era, mas que está nesse documentário que mostra 800 mil pessoas. E elas são acompanhadas num período grande, são um período de 5, de 10 anos, que a pessoa vai, faz vários testes, às vezes responde questionário. Então, Uhum. assim, não tem como serem pesquisas que têm um viés, porque tudo é analisado. Então, é isso, assim, é checar a fonte e tudo mais. Uhum. E uma outra coisa que eu queria falar também, Ju, que você tava falando, a gente tava falando do veganismo acessível. Hoje, arroz, feijão, óleo tá caro, né? A gente tá vivendo uma crise econômica, né? Uhum. Nesse governo patético, e que arroz tá custando R$ 30, R$ 50, é uma coisa absurda. Uhum. Feijão, óleo, eu vi tava R$ 7 o litro do óleo de soja. Uhum. Não, é 500 ml, aí não lembro, acho que é 1 litro, né? Eu Enfim, tava custando sei. R$ 6, R$ 7. Uhum. Então, é assim, agora tá caro, mas não tem comparação, porque a carne subiu o preço também. Sim. Mas se você for sempre olhar em consideração, né, Ju, Uhum. os alimentos de verdade, aquele alimento que a gente vai comprar em grãos, ou a granel, ou por quilo, ou comprar na feira, os legumes, os grãos, as verduras, as frutas, sempre vai estar mais barato do que a Sim. carne. Sempre, sempre. Então, é literalmente comprar e tentar se organizar. A gente nem conseguiu falar disso, né, Ju? A gente queria falar um pouquinho, dicas de planejamento, que aí vai para um outro caminho, assim, porque depende de onde a pessoa mora, como é que é o estilo de vida da pessoa, como que a pessoa consegue, se ela tem disponibilidade, né, de parar um dia da semana, fazer marmitinhas, deixar congelado, ter essa organização, a gente não sabe, mas são dicas que a gente poderia dar, né, Ju? Para sempre, para desmistificar essa ideia de que a gente tem que consumir alimentos industrializados, porque eles são caros, que o veganismo é caro por isso, que não, né? Que na verdade, no fim das contas, a gente pega o recibo, né? Como é que fala? A nota fiscal, né? De tudo que a gente compra, Uhum. cupom fiscal, vai estar muito mais barato. Muito, Sim. nossa, infinitamente mais barato, né? Sim, sim. Eu acho que essa é a parte mais importante, que a gente consiga fazer essas comparações. O quanto a gente gasta hoje, né, comprando alimentos melhores e o quanto a gente gastava quando a gente simplesmente, né, comprava as coisas primeiras ali prontas apenas para colocar no micro-ondas. Então, eu acho que vale sim a gente começar a observar. Lógico que vai ter gente que vai ter dificuldade para cozinhar. Não é todo mundo que é chefe, né? Não é todo mundo que se dá bem com cebola, que tem um carinho especial por tomate e coisas do tipo. A gente acaba apanhando. Mas, como eu estava falando, é um exercício, né? É um ato que nós estamos realizando que tem uma força transformadora muito grande.
começar a cozinhar, a gente começa a descobrir primeiro esse prazer com a gente mesmo. E depois a gente começa a trazer outros para esse mesmo prazer, para participar desse momento. Então, lógico que agora a gente está numa pandemia e é por isso que a gente não está podendo se ver, não está podendo estar assim juntinho como a gente gostaria. Mas é importante a gente começar essa mudança, aproveitar esse período para fazer os nossos esforços, testar a nossa capacidade, ir além até, começar a aprender com um, aprender com o outro, desenvolver, testar e aos poucos, né, conquistando mais uma habilidade. Porque, gente, não tem essa coisa de nascer chefe. Não tem. Tá? Você pode ter um pouco mais de facilidade, você pode ter, sei lá, um que a mais, porque isso vai caracterizar o cara lá de 3 estrelas Michelin. Né? A maior parte de nós são pessoas que erram, que queimam comida, que não conseguem acertar a receita de primeira, que apanham pra caramba para levar uma coisa decente na casa de alguém. Né? E aí ela para no caminho, olha pra padaria e fala assim, eu acho que eu vou entrar lá e levar um bolo. Né? Não vou levar esse negócio que está aqui no banco de trás. Então, assim, a gente tem que tentar e ter essa honestidade com a gente, falar assim, não, deixa eu fazer o meu esforço, deixa eu ir conquistando isso. As habilidades, elas são conquistas. Então, a partir daí que a gente está desenvolvendo esse amor por nós mesmos, através da alimentação, que a gente está amando a gente começa a se nutrir melhor, a gente começa a trazer para dentro da gente alimentos que não envolvam sofrimento animal. Então, a gente também está amando esses outros e evitando que eles sofram por conta do nosso esforço. Então, quer dizer, é uma cadeia de amor que começa a se espalhar. E é importante que a gente esteja atento. Qualquer esforço é muito bem-vindo. Então, bora cozinhar alguma coisa. Não importa se não cresceu, se ficou solado, queimado. É a primeira vez, é a segunda vez, pode ser até a terceira. Mas você continua. Troca uma ideia com alguém, vê onde você está errando, observa. Uma coisa boa é anotar. O que eu pus primeiro? Como é que estava o forno? O que foi? Porque aí você identifica onde está o erro. E a comida, a questão do planejamento é a mesma coisa. A gente começa a tentar planejar, por exemplo, eu vou cozinhar 1 quilo de feijão para a semana. E aí eu vejo, eu vou cozinhar esse quilo de feijão, aí separo em potes, né, e congelo, por exemplo. E vejo se aquilo é suficiente para mim durante a semana. Se você já tem um feijão congelado, ajuda muito. Se você faz molho de macarrão e congela, também ajuda pra caramba. Né? Se você pega e salteia, faz aquele branqueamento, que também é uma técnica para você deixar os vegetais assim, semi-cozidos. O que é branqueamento, Ju? Para quem não sabe. Branqueamento é uma técnica que a gente usa. Por exemplo, você não vai cozinhar o legume ou a verdura de forma completa. Você dá um susto nela. Né? Você pega na panela, tá quente, você joga ali na panela, dá uns 5 minutinhos ali. Eu uso 10 minutos só. Digo, na panela da água quente, né? Na água quente, fervendo. Você joga ali. Você não vai deixar cozinhar. Você dá um susto mesmo. 1, 2 minutinhos, com aquele fogo bem quente, você joga lá dentro, tira imediatamente e joga água fria por cima. Gelada, né? Gelada. Então você dá aquele choque de temperatura. Deu aquele choque, separa nos potinhos e congela imediatamente. Tá? Então, o que vai acontecer? Você meio que dá uma conservada, dá uma paralisada, deixa os nutrientes pelo menos um pouco mais conservados, e aí na hora de você cozinhar, você tira e faz os temperinhos, e né, descongela, põe ali, deixa a coisa saborizar. Então, algumas coisas você vai ter que fazer no dia mesmo. Por exemplo, arroz fica horrível com E Ju, pra quem come carne, né, sabe? Eu faz 6 anos, eu não lembro direito, eu vejo minha mãe fazendo.
tem que descongelar a carne, tem que deixar o feijão de molho, tem... Assim, a gente não dá pra gente botar preto no branco e falar que quem é vegano tem muito mais trabalho na cozinha. Porque se a Não. gente for pegar a mesa do brasileiro, né, tem muito trabalho também que tem que ser feito um dia antes, deixar as coisas já prontas, às vezes deixar a carne temperada e deixar na parte de baixo. Tem assim, o bater aquele martelo, Jesus, horrível, eu odiava aquele negócio, pra amaciar a carne, ficar martelando aquilo. Então, assim, é trabalhoso. Eu acho, inclusive, muito mais trabalhoso lidar com carne do que lidar com vegetais. Então, Sim, é tudo questão de adaptação, de sim, aprendizado, de força de vontade, de querer aprender. Joga no YouTube uma receita que você está acostumado, que você adora, e coloca vegano do lado. E vê se não tem uma receita pra você sim, testar em casa. sim. Né? Eu fiz isso no Natal retrasado. Eu joguei salpicão. Nossa, eu era apaixonada pelo salpicão da minha tia no Natal de frango com maçã, umas coisas assim. E aí eu coloquei salpicão vegano e eu encontrei salpicão de jaca, de carne de jaca. E Uhum. eu falei, meu Deus, carne de jaca, meu Deus, vou testar, vou fazer. E faz 2 anos que eu faço, que eu levo pro Natal, e o meu salpicão acaba antes do que o salpicão da minha tia. Porque a galera é apaixonada pelo meu salpicão. Virou tradição já, entendeu? A Nath Eu vai fico com colocar dó essa dela. receita de sapicão de frango para nós no livreto de Natal, porque a gente vai fazer Eu vou fazer. vamos fazer um Pra e-book de deixar. Natal do Move, como a gente está acostumado a fazer, e aí a gente coloca algumas receitas. Se alguém quiser mandar receita também, de repente a gente coloca lá, né? Eu acho que vale a pena. Receitas Muito para bom. Natal, totalmente veganas para mover corações. Nossa, Ju, sabe aquelas receitas de vó que assim, é a tradição da família e passa de geração em geração? Eu acho que a minha tradição para os meus futuros descendentes vai ser o meu estrogonofe de cogumelo com grão de bico, vai ser o meu salpicão vegano, o meu bolo de chocolate com aquafaba e a minha macarronada. São as coisas assim que eu faço e dá certo sempre. Então essas eu sei que eu vou conseguir passar para frente, as pessoas vão aprender e vai dar certo, entendeu? Porque essas já repeti tanto que assim, faço de olho fechado, entendeu? Eu acho que daí vira uma coisa automática, igual a mãe, o pai da gente que faz a comida, assim, o feijão. O feijão é da minha mãe. Por quê? Porque ela fez isso repetidamente. Ela não nasceu sabendo fazer aquele feijão, naquele Sim, tempero. Então, é sim. testar, não adianta. Aí você pode falar com todo esse pessoal que ensina, que dá aulas, para eles chegarem numa receita, no mínimo 10 vezes e eles já são profissionais, então, quer dizer, Exato. sendo profissionais, no mínimo 10 vezes eles testaram a receita até chegar numa coisa que eles pudessem compartilhar. Nós que somos meros mortais, que não fizemos curso de gastronomia, com certeza vai precisar demais, né? Mas eu acho que vale realmente a intenção, né? O que a gente coloca de amor nisso e, assim, sem Isso. cobranças, né? Sem cobranças, é a ideia da gente fazer o exercício. Em tudo a gente precisa Uhum. adquirir novos hábitos, então cozinhar não é fácil. Você fala que depois você fala umas coisas de, já faço assim, ó, sem nem ver a receita. Eu não faço essas coisas, não. Algumas coisas sim, né? Algumas coisas a gente está mais confortável. Mas quando a Sim, receita é mais elaborada, eu procuro, né, sim. acompanhar a receitinha e ir fazendo para a gente poder também, né, não esquecer alguma coisa e tal. Mas, gente, Uhum. vamos lá. Botar a mão na massa, né? Literalmente. A Miriam comentou assim: hoje, sendo vegana, gasto metade do que gastava quando não era. Estou fazendo um curso de culinária vegana e estou fazendo coisas maravilhosas e ajudando a minha família a se tornar vegana. Olha que maravilha. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, né, Gil? Que o exemplo é o melhor argumento e o estômago, maior ainda. Se você Uhum. chega naquele churrascão, ou se você chega no evento da família, no café, no cafezinho da tarde, levando alguma coisinha, algum pratinho, levando a mais, né, do que só aquilo que você vai comer e oferecendo. Ou a pessoa vê que você está comendo com tanto gosto e pergunta o que que é aquilo, o que que você está comendo, você oferece. É muito gostoso, né, Ju? Com Dar esse certeza. exemplo. Hoje no Natal, a minha tia, tadinha, ela faz quase metade do que ela fazia antes do salpicão de frango, porque as pessoas não comem, e eu tô fazendo o dobro. Então, isso que é legal, porque você tá literalmente. Acabei com a tradição da família. Mas essa é a ideia, gente. Essa é a ideia, essa é a ideia. Não é nada contra a minha tia, mas é,
sabe, é trocar as coisas, é mostrar que é possível, que é tão gostoso quanto, e que eu sempre falo assim, que toda vez que entra um produto industrializado, eu não sou contra, um produto industrializado que tem assim que é carne vegetal, alguma coisa assim, Uhum. que entra numa gôndola de um supermercado, é um produto que tem carne que é tirado, que é deixado de colocar. Então, Uhum. essa é a transição que a gente está pensando. O mundo não vai deixar de ser capitalista de um dia para o outro. Então, se a Não. gente pensar que essas grandes marcas estão aderindo a isso e que está sendo uma transformação naquelas gôndolas, é o que importa. E na minha família também. Uhum. Talvez daqui 10 anos, pelo menos seja um Natal vegetariano. Eu consiga fazer isso aliado com outras pessoas da minha família que pensam assim. Então, é trabalhinho de formiguinha. Se a gente não botar para fora quem nós somos, que eu acho que é um pouco difícil a gente inibir isso, mas deixar de ser quem nós somos e mostrar e ser esse pontinho de luz naquilo que a gente já conseguiu melhorar, a gente não vai mudar as coisas vão continuar do jeito que estão. Então, é importante existirmos e estarmos nos lugares para causar esse impacto positivo, né? E a Uhum. longo prazo causar uma mudança, de fato, como aconteceu com o Só Porque Eu Meti, perdão. Convida ela para ajudar a fazer o salpicão vegano. Pois é, eu, Né? eu pedi É dicas para ela, eu falei o é que uma que ela possibilidade. colocava. Tia, vem me ajudar a fazer o salpicão vegano, né? E aí eu acho que ela vai passar a gostar de levar o salpicão vegano. Por que não? Né? É Verdade, uma com possibilidade. certeza. Você vai ficar feliz com certeza, porque ela também vai estar feliz, né? O que você falou, Tati, ainda vai ter um período em que a gente vai continuar tendo os nossos corpos disputados por essas empresas, né? Que olha, esse aqui é mais gostoso, olha aquele ali, né? E aí a gente, à medida que a gente vai com a consciência sendo desenvolvida aí, né? A gente vai começar a optar pelos direcionamentos Uhum. melhores. Então, vai, assim, assim, é muito complicado a gente deixar de, sabe, a gente colocar assim, eu não consumo, eu vou bloquear essa empresa, eu vou boicotar, tal. Boicotar. É Uhum. uma questão que existe, mas ela é muito complicada, ela é muito conflitante, não há uma única resposta para ela, né? A gente Sim. só pode esperar o tempo, né? O Uhum. tempo é que vai ser o divisor de águas aí, que vai nos dizer se essas empresas lá para frente elas vão aderir a essa tendência, se elas vão sumir e dar lugar a outras, Uhum. né? E tudo isso vai depender realmente do esforço de nós que estamos começando essa jornada aqui, e como você É. falou, não deixando receitas para o futuro, para as próximas gerações. Eu acho que isso é que Sim. Isso me faz lembrar, vou até caçar aqui, porque eu não lembro as palavras certas. No Consolador, né? A questão 129, na sim, metade final dela. Ai, que legal, estou sem internet. Você pode procurar aí, Ju, por favor? Ou se você lembrar as palavras, o que pegar da ele nossa. fala, eu lembro meio por alto mesmo, mas ele fala que a gente não deveria estar muito assim afoito com relação às questões das transformações, porque essas mudanças, peraí que eu vou, acho que eu achei aqui, Achar? espera um pouquinho só, estou abrindo aqui. Uhum. Que a gente não deveria ficar assim muito preocupado com relação a, sabe, a querer mudar tudo de uma vez, mudar, porque existe uma economia funcionando em torno disso, né? Isso. Existem ainda muitas pessoas envolvidas, pessoas dependentes, né, desses Uhum. trabalhos, dessas indústrias, e isso a gente precisaria ter, o Emmanuel usa essa expressão, ter um olhar para o porvir, É, né? E esse olhar verdade. para o porvir quer dizer acender a esperança de que as coisas estão caminhando para serem melhores. Eu acho que essa Uhum. que é a grande mensagem que ele deixa nessa questão 129, que eu vou tentar O Ju, ver. a própria abolição humana demorou quase. Oh, meu Deus do céu, tô derrubando as coisas aqui em casa. Tem espírito aqui. A própria abolição humana demorou quase 100 anos para acontecer. Foram uma série de leis que foram acontecendo, que foram proibindo. Primeiro proibiu o tráfico negreiro da África, depois proibiu, falaram que a partir de 60 anos já era livre, depois a lei do ventre livre, para quem nascesse já seria livre, até de fato ter a Lei Áurea. Então, assim, Uhum. para seres humanos, né, demorou tanto tempo. Imagina para animais que tem, a gente sabe, né, que tem um processo um pouco mais além de Sim, geração de empatia, né?
Sim, ele, Tá com a ele questão disse, aí? ele disse aqui no final da questão 129, ele diz assim: temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Uhum. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Perfeito, isso Eu mesmo. acho que é um Emmanuel, né? bom modo até para a gente encerrando aqui hoje, né? Já Isso, com demos aqui certeza. às 10h30, já é um horário até alongado. Uhum. E acho que a gente tem muita coisa que a gente deixou aqui, né, Nath? Para É. a gente continuar numa Ninguém quis próxima. falar, meu Deus do céu, ninguém quis mostrar carinha. Ó, próxima vez que a gente tiver esse quadro aqui do Move Chat, vamos pegar aí umas pessoinhas pra gente ir trocando e a gente batendo um papinho que a gente quer ver vocês. É coisa rápida, gente, de 2 minutos, assim, não é muita coisa, não. É mais Né? pra mostrar, oi, tudo bem? Contar Aí um vai, caos. vai É treinando, isso. amor, vai treinando. Porque a gente não nasceu faladeira assim em chat, não, viu, gente? Em live, não tem essas coisas, não. Puseram a gente ali É. na hora e falou, fala. E aí a gente teve que, Verdade. Se né? pegar minha primeira live, é outra coisa. A gente vai criando isso, né? Criando essa O desenvoltura. da Nath com o Trigueiro até hoje é memorável. Ai, menina, deixa em off. Um mês sofrendo. Um mês Quem sofrendo. entrevistar o crush. Crush. Mas sigamos, conseguimos. Já até mexi a camiseta, já tenho meus bônus horas. E a gente pode ir encerrando. Uhum. A gente pode fazer uma prece. O que você acha? Pra gente fechar? Ótimo, Já que agora a pessoal. gente não tem que Vamos correr, assim, né? a gente começou essa ideia, tá? Hoje foi só o primeiro dia, a gente não forçou ninguém a entrar, mas a ideia é que a gente vá aos poucos desenvolvendo temáticas aqui, que a gente vai fazendo algumas pesquisas, algumas enquetes, e o pessoal vai Isso. respondendo, a gente vai trazendo algumas ideias, e a gente possa criar um Uhum. papo aqui, uma live dinâmica, né, em que as pessoas possam entrar e possam dar depoimentos, participarem, e Isso. também trazerem contribuições, né, que eu acho que isso é bem legal. E o formato dele é super aberto, então pode acontecer algumas coisas muito doidas no decorrer, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas as oportunidades são infinitas e a gente espera que todo mundo possa vir participar, né? E o Mob Chat é uma nova, é um novo empreendimento. E não precisa ser só de transição alimentar, né? Isso que é legal, né, Ju? Pode ser de qualquer tema. Que a gente quiser falar de transição planetária, quiser falar de evangelização para crianças, né? Trazer evangelizadores, quiserem contribuir, falar um pouquinho, falar pais e mães, quiserem contribuir também o que acontece dentro do lar. Enfim, gente, é muito vasto as possibilidades. Realmente foi uma ideia que brotou na nossa cabeça hoje, porque a gente não tinha, teve um cancelamento de um convidado que ia ser hoje, um adiamento, na verdade. E aí colocamos no lugar e acho que deu super certo. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, né? E vamos fazer uma prece rápida só para a gente fechar nossa noite, tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhinhos, nesse profundo sentimento de gratidão por chegarmos até aqui no final desse trabalho, renovados, alegres, com essa energia contagiante, e que com certeza, através da nossa força do pensamento, já levou parte dessa energia a todos aqueles que podem receber, estão aptos a receber uma energia contagiante que possa motivar, quem sabe, o primeiro passo nessa caminhada. Porque a ideia do Move é justamente essa, é a gente movimentar essa energia cada vez mais, permitindo que novas pessoas tenham acesso a essa verdade, façam essa transição, se assim estiverem preparadas, para que os animais e também as pessoas em situação de vulnerabilidade nessa indústria consigam se libertar desse processo gradualmente e a Terra possa se libertar desse flagelo que ainda nos cerca, acerca dos nossos irmãos mais novos, né? Agradecemos demais a equipe de Francisco de Assis, que sustentou esse trabalho,
nosso querido Jesus, nosso irmão mais velho, que tanto zela por nós, e a Deus, nosso Pai, presente em todas as moléculas e átomos do nosso corpo físico, do nosso espírito, presente a todo instante, nos fortalecendo nessa caminhada cada vez mais próximo dele. Obrigada a todos que estiveram conosco e que tenhamos uma noite de descanso maravilhosa. Que assim seja. Faz e bem. Nada, minha irmã. Obrigada, tamo junto, viu? Tamo junto. Você é dona desse quadro. Tchau, pessoal. Se cuidem, boa noite. Até mais. Fiquem com Deus.